Olá! Confira no programa de hoje a recomendação do MPRJ que foi acatada pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja exigida a apresentação de um plano de segurança da água do sistema Guandu. Quem vai falar sobre o tema é a promotora de justiça Gisela Pequeno. Assista também a uma matéria sobre o ajuizamento de ação civil pública com pedido liminar para garantir acessibilidade nos terminais rodoviários do município do Rio de Janeiro, com a promotora de justiça Luciana Direito. E não perca a decisão obtida pelo MPRJ com a decretação da prisão do ex-PM Rony Lessa e de sua esposa Elaine Lessa pelo crime de lavagem de dinheiro. Entenda o caso com o promotor de justiça Fabiano Cossermelli. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. A Secretaria de Estado de Saúde acatou a recomendação expedida pelo MPRJ para que seja apresentado um plano de segurança da água do sistema Guandu. Confira agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ. O Ministério Público expediu uma recomendação dirigida ao secretário de Estado de Saúde para que ele exija dos responsáveis pelo sistema de abastecimento do Guandu a apresentação de um PSA, Plano de Segurança da Água, conforme metodologia e conteúdo preconizados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. E o que é um Plano de Segurança da Água? O Plano de Segurança da Água é um instrumento capaz de identificar e priorizar os riscos e os perigos existentes em um sistema de abastecimento, desde o manancial de captação até o consumidor final, visando estabelecer medidas de controle para reduzir ou eliminar os riscos e estabelecer processos para verificação da eficiência da gestão preventiva. A implementação de um plano de segurança da água, ela se justifica considerando as limitações existentes nas metodologias tradicionais de controle e qualidade da água, já que essas são focadas em análises laboratoriais que demoram um maior tempo para serem concluídas e têm uma baixa capacidade de um alerta rápido à população em caso de contaminação da água. Por conta disso, a Organização Mundial de Saúde ela recomenda a implementação de um PSA como uma maneira mais eficiente para se assegurar a segurança no consumo da água para a população. No caso do Rio de Janeiro, a região metropolitana ela apresenta uma situação de insegurança hídrica, considerando a demanda excessiva de um único manancial e de uma única estação de tratamento, no caso, o sistema do Guandu. Vale ainda ressaltar que os mananciais do sistema Guandu, eles vêm sofrendo um processo de deteriorização e degradação ambiental ao longo dos últimos anos, em decorrência do despejo irregular de resíduos sólidos, de efluentes industriais e domésticos sem o devido tratamento, e o processo de erosão e desmatamento da mata ciliar. Por conta disso, a gente tem verificado essas fragilidades, como nos recentes episódios da geosmina, ocorridos nos verões de 2020 e 2021. Por conta desse cenário da região metropolitana do Rio de Janeiro, o Ministério Público entende que não seria apenas recomendável, mas seria imperioso mesmo a elaboração de um plano de segurança da água para o sistema do Guandu. E, por conta disso, foi expedida essa recomendação dirigida ao secretário de Estado de Saúde, tendo em vista a prerrogativa conferida pela Portaria de Potabilidade da Água, Portaria número 888 de 2021, do Ministério da Saúde, que prevê a possibilidade da Autoridade de Saúde Pública exigir esse documento dos responsáveis pelo sistema de abastecimento de água. A recomendação ela foi acatada pelo secretário de Estado de Saúde, que felizmente se sensibilizou com a importância do tema e notificou a SEDAI para que apresentasse um plano de segurança da água. No entanto, considerando que um plano de segurança da água é um documento que deve ser construído com o envolvimento de diversos atores que atuam na bacia, desde a captação até a entrega da água para o consumidor, é recomendável que esse processo seja construído com o envolvimento desses diversos atores. Por conta disso, a Secretaria de Estado de Saúde irá criar um grupo de trabalho com a participação do Ministério Público, das vigilâncias municipais dos municípios abastecidos pelo Sistema Guandu, INEA, Comitê de Bacia, Genersa,
ABS, Fiocruz, para que juntos os representantes desses órgãos e setores ajudem a elaborar e construir esse documento. Esse grupo de trabalho ele vai ser criado para ajudar a construir coletivamente esse plano de segurança da água e avaliar o documento que vai ser apresentado ao final pelos responsáveis pelo sistema de abastecimento Guandu. O Ministério Público vai acompanhar agora de perto, né, a criação desse grupo de trabalho e o desenvolvimento da elaboração do PSA. Está sendo também articulada uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, para o desenvolvimento de uma oficina de capacitação para os representantes desse grupo de trabalho de elaboração do PSA. Os passos agora são esses. Está sendo articulada essa parceria entre a Fiocruz e a Secretaria de Estado de Saúde para o desenvolvimento dessa oficina, para o grupo de trabalho. E o Ministério Público vai acompanhar a criação do GT e os trabalhos que serão realizados para assegurar que o plano de segurança da água do sistema Guandu seja apresentado, elaborado no menor tempo possível e com a metodologia recomendada pela Organização Mundial de Saúde. A recomendação já foi acatada pelo secretário de Estado de Saúde, ela foi dirigida ao secretário de Estado de Saúde para que exigisse dos responsáveis pelo sistema de abastecimento do Guandu a apresentação de um PSA. Nesse sentido, ela já foi acatada. O secretário de Estado de Saúde já reconheceu a importância da elaboração de um PSA para o sistema Guandu e já notificou a SEDAI para apresentar esse documento. Agora é um desdobramento, né, do acatamento dessa recomendação de acompanhar a criação desse grupo de trabalho e o desenvolvimento do PSA, elaboração e avaliação do PSA. A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência da capital do MPRJ ajuizou ação civil pública com pedido liminar para que sejam regularizadas as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos terminais rodoviários localizados no município do Rio de Janeiro. Acompanhe! A gente ajuizou essa ação em razão, né, da falta de acessibilidade nessas estações rodoviárias, né, porque o que a gente percebeu, né, ao longo da investigação é que elas não estavam adequadas para as pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência transitarem de forma ampla, né, de forma a permitir esse acesso e essa mobilidade urbana. Em razão disso, né, a gente encaminhou diversos ofícios, houve toda uma investigação, né, em curso, e diante do insucesso da apresentação de um cronograma e mesmo da assinatura de um TAC, nós não tivemos outra escolha senão entrar com uma ação. Essa ação, né, ela tem um pedido liminar, né, para que seja, né, adequada à acessibilidade, né, às normas técnicas de acessibilidade, para que essas estações sejam adequadas para que as pessoas possam, então, ter essa mobilidade, possam então transitar de forma autônoma, né, a garantir o direito delas, né, o direito de ir e vir, a garantir então a busca até de outros direitos, porque sem a mobilidade, como é que elas vão alcançar um direito à educação, um direito à saúde, né, que são direitos básicos garantidos pela nossa Constituição. Né? E a cada dia, né, a liminar, ela se dá em razão porque a cada dia mais pessoas são prejudicadas com a falta de acessibilidade, ou seja, esse fluxo ele é contínuo. Então, há necessidade, né, de se apreciar liminarmente esse pedido, né, da adequação arquitetônica. O início, né, ela começou através de uma ouvidoria, né, de falta de acessibilidade na estação de Campo Grande. Né? E a partir daí, né, foi dado início às investigações, onde nós tivemos os técnicos do GAT indo aos locais e elaborando uma diretriz técnica que enuncia os parâmetros que devem ser seguidos para que se tenha essa acessibilidade nas estações. Né? E por que isso? Porque
Garantir a acessibilidade é garantir a inclusão da pessoa com deficiência, né, que é algo que a Lei Brasileira de Inclusão, né, ela determina. A gente tem que garantir que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. E o direito começa com acesso com a liberdade de ir e vir com a autonomia. Independente, assim, não dependendo essas pessoas, né, de serem carregadas, como a gente ouviu relatos no curso da instrução, né, que elas passam, assim, é vexatório, né? Elas passam por constrangimentos ao terem que ter sua cadeira de rodas carregada para cima, carregada para baixo. Elas não podem exercer de forma autônoma e plena a sua liberdade individual de ir e vir, né? A sua mobilidade urbana, ela fica ali confinada e dependente de outra pessoa. Isso não é o que preconiza, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Isso não é uma verdadeira inclusão. Nós estamos aguardando que o juízo aprecie, né, a liminar, né, e aguardando aí o que enfim, o que nós vamos fazer, né, porque pode ser que seja um recurso, pode ser que o juiz aprecie favoravelmente essa liminar, e aí vamos passar para a fase, enfim, do próprio, a fase processual mesmo, né? Assim, e aí vamos ver o que a empresa tem a trazer, se vai elaborar esse cronograma, se não vai elaborar, e qual o prazo, né, de realização dessas obras necessárias, desses ajustes necessários. E lembrando sempre que isso é uma constante, porque não basta depois só fazer, ela tem que ser responsável também pela manutenção, né? A gente percebeu que algumas estações, que até consideradas estações olímpicas, que à época das Olimpíadas tiveram, digamos assim, certos ajustes na questão de acessibilidade, mas que com o passar do tempo, como tudo, né, é necessária que essa manutenção, né, para que essa acessibilidade ela seja diuturnamente garantida. Né? Não basta fazer uma vez só, né? Você tem que estar sempre atualizando esses parâmetros e mantendo-os de forma a que eles funcionem, né? Um aviso sonoro, né? Um piso tátil, ele tem que estar em constante manutenção. E nos transportes há um desgaste natural do uso, né? Então, assim, tem que ter uma constante manutenção, um constante reparos naquilo que não está funcionando, né? Seja numa sinalização, seja num aviso sonoro, né? Aquilo tem que estar em constante reparo, aquilo tem que ter essa manutenção rotineira, essa manutenção sistemática, para que esse direito seja efetivamente garantido, né? A gente tem a norma, uma norma técnica de esses parâmetros de acessibilidade estão todos descritos. Paralelamente a isso, e baseada nessa norma técnica de acessibilidade, que é a 9050, a NBR, o GAT elaborou uma diretriz técnica. E essa diretriz técnica nada mais é do que justamente um norteamento dos parâmetros que devem ser obedecidos e seguidos para que se garanta essa acessibilidade universal. A própria rampa, ela tem uma inclinação, ela tem que ser até 0,5, enfim, ela tem uma determinação com relação à inclinação, porque se for uma rampa muito íngreme, um cadeirante não tem como subir, porque a ideia é que se dê autonomia às pessoas com deficiência, né? Que elas tenham essa liberdade dessa mobilidade urbana, desse ir e vir, né? Garantindo esse direito de ir e vir de forma plena, a não depender, né, de alguém que os ajude, né, a subir uma escada, a não depender do terceiro, né, como uma pessoa como todos nós, né? E essa é a verdadeira inclusão, né? Quando a gente tem uma cidade que possa incluir a todos com autonomia e mobilidade, é a garantia de um direito universal, um direito que vale para todos. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. O Ministério Público do Rio de Janeiro obteve decisão da Justiça decretando a prisão de Rony Lessa e sua esposa Elaine Lessa pelo crime de lavagem de dinheiro. A investigação apontou um padrão de vida milionário do casal que era incompatível com a renda declarada. Confira!
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rony Lessa, da esposa dele e de outros 2 envolvidos pelos crimes de lavagem de dinheiro. Foi uma investigação iniciada pela Polícia Civil e essa investigação demonstrou uma movimentação financeira absolutamente incompatível com a renda declarada de Rony Lessa. Ele é PM reformado e ele tem vencimentos mensais em torno de R$7 mil, e a movimentação financeira no período analisado foi extremamente superior a essa renda declarada e, sobretudo, no ano de 2018, que foi o ano do homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes. E, a partir dessas informações, a Polícia Civil realizou a quebra do sigilo fiscal e bancário com ordem judicial e ficou, de fato, evidenciado uma movimentação financeira incompatível com a renda dele, e essas investigações demonstraram também que essa renda incompatível era produto de crimes. Crimes esses relacionados ao comércio de armas de fogo, era uma atividade que movimentava uma quantia absolutamente relevante de valores, e também valores recebidos por homicídios. Isso é um outro ponto apontado na investigação, que o Rony Lessa praticava homicídios relacionados envolvendo pagamentos, e esses pagamentos eles eram transacionados e movimentados em contas de laranjas, justamente para ocultar essa origem. E a prisão ela foi requerida simplesmente em razão do Ministério Público compreender que a liberdade tanto de Rony Lessa quanto da sua esposa poderiam representar risco à ordem pública e também risco à própria instrução processual. Eles já vinham presos por outros fatos, é uma sequência de investigações. Recentemente, Rony Lessa se encontrava preso também pelo homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, mas a esposa dele, após ter sido solta pelos fatos relacionados à Operação Submersos, voltou a ter a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal, e nessa condição o Ministério Público, dentro dessa operação relacionada à lavagem de dinheiro, compreendeu ser imprescindível essa prisão para a proteção desses bens jurídicos, a ordem pública, a instrução processual e até mesmo a aplicação da lei penal, evitando uma possibilidade de fuga. Por hora, ele se encontra preso por alguns processos e nessa operação relacionada à lavagem de dinheiro, uma nova prisão preventiva foi decretada. Então, ele agora segue preso também por esse processo. Basicamente, a denúncia ela apontou uma série de atos de lavagem de dinheiro e praticados de formas diversas. Então, por exemplo, com relação ao irmão do Rony Lessa, o Denis Lessa, a lavagem de dinheiro envolveu a aquisição de um imóvel na Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa. Esse imóvel foi adquirido com produto de crime de Rony Lessa, mas ele foi registrado no nome do seu irmão. O irmão do Rony Lessa, ele não possuía renda, ele confessou que figurou como laranja nessa transação, e a investigação deixou absolutamente evidente que a propriedade sempre foi de Rony Lessa. Com relação ao Alexandre, foi um episódio que envolveu a semelhança do caso do imóvel da Barra da Tijuca, mas foi a aquisição de uma lancha. Essa embarcação foi adquirida por Rony Lessa com seus recursos oriundos de práticas ilícitas, porém foi registrado no nome de Alexandre, que também admitiu ser simplesmente um laranja e não ter recursos para a aquisição de uma embarcação. Tudo isso é feito para tentar ocultar a origem desses bens e, em eventual ação da justiça, esses bens permanecerem protegidos e não alcançados. Não fosse a investigação realizada especificamente sobre a lavagem de dinheiro, esses bens estariam protegidos de um bloqueio judicial. Além desses fatos, houve também movimentações econômicas diversas em contas de laranjas. O próprio Denis Lessa mantinha uma conta aberta, mas quem operava ela desde o princípio e sempre com quantias volumosas de depósitos, especialmente depósitos em espécie sem origem justificada, era Rony Lessa. E com relação a Elaine, a imputação envolveu a aquisição de um veículo Jeep Renegade, que foi comprado com recursos em espécie, assim como o pagamento da blindagem desse veículo. As investigações apontaram que todos esses recursos, praticamente R$120 mil em espécie, eram também oriundos das atividades irregulares de Rony Lessa. O Poder Judiciário manteve o bloqueio de todos esses bens. São alguns imóveis, tem imóvel na Barra da Tijuca, em Angra dos Reis, em Mangaratiba, a embarcação. Todos esses bens foram mantidos apreendidos, eles estão bloqueados para qualquer transação.
assim como valores identificados em contas bancárias. Além disso, com relação a Denis Lessa e Alexandre, não houve pedido de prisão preventiva, mas foram deferidas medidas cautelares alternativas. Então, os dois réus, a partir de agora, eles têm obrigações perante a justiça, comparecimento periódico, não se ausentar sem comunicação, e o descumprimento dessas medidas eventualmente pode ensejar a decretação futura de prisão preventiva. Na verdade, Rony Lessa já se encontra preso pelo processo relacionado ao homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes. Essa nova prisão preventiva decretada, a princípio, ela não foi decretada para produzir efeitos no processo relacionado ao homicídio. Ela foi decretada justamente pela Justiça entender, dentro do processo de lavagem de dinheiro, que a liberdade de Rony Lessa e de Elaine poderiam comprometer não apenas a ordem pública, mas também a instrução processual e a própria aplicação da lei penal, para evitar uma fuga ou algo relacionado a isso. Então, a prisão decretada nessa oportunidade, ela visa produzir efeitos no processo de lavagem de dinheiro. A operação relacionada à lavagem de dinheiro, ela foi deflagrada pela Força Tarefa. A Força Tarefa hoje ela é composta por diversos promotores de justiça, e dentro da Força Tarefa foi identificada a prática de diversos atos de lavagem de dinheiro. As investigações elas começaram efetivamente a partir de elementos colhidos na investigação dos homicídios. Só que a partir do momento em que se identificou a prática de crimes que se relacionam com os mesmos alvos, mas não tem ligação necessariamente total com o homicídio, decidiu-se pela instauração de investigações específicas para cada fato. Mas, efetivamente, ao final, os fatos se relacionam. Como, por exemplo, foi dito que houve uma movimentação financeira absolutamente extraordinária, e especialmente com depósitos em espécie, justamente no ano dos homicídios relacionados a Marielle Franco e Anderson Gomes. Por isso que existe uma correlação entre esses fatos e é tudo sendo apurado dentro da Força Tarefa. Mas os processos eles são distintos até por uma questão de organização. Para viabilizar o trâmite dos processos, os momentos de identificação de cada ilícito eles são distintos, e aí na medida em que cada fato vai sendo apurado, isso é alvo de uma denúncia própria e os processos prosseguem ligeiramente de forma independente. Efetivamente, os depósitos eles são não identificados em quantias absolutamente injustificáveis. Então, por exemplo, um depósito em 2018, meses depois do crime, no valor de R$100 mil em espécie. E além desse depósito específico de R$100 mil em espécie, mês a mês diversos depósitos vão sendo realizados nas contas e esses depósitos não encontram lastro nenhum na renda formalmente declarada por Rony Lessa, mas pelo contrário, se relacionam às atividades ilícitas que a polícia identificou que ele praticava. E o MP Cidadão fica por aqui. Para rever este programa, acompanhe o canal MPRJ Oficial no YouTube. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão aparecendo na parte inferior da tela. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos no próximo domingo. Um forte abraço. Até mais!